Uma pessoa já nasce mística ou com carismas, ou ela recebe esse dom, ou ela pode pedir esse dom? Essa é uma das várias perguntas que nós vamos responder hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Chegamos ao fim de mais uma semana deste apostolado, dessas nossas conversas, para nos unirmos mais aos Santos Anjos e afugentar a influência do demônio no dia a dia. Está chegando o Carnaval e, infelizmente, o Carnaval no Brasil é uma das ocasiões onde mais o pecado se faz presente, onde mais o pecado se manifesta. É, portanto, uma ocasião que atrai a presença e a ação do demônio. E se nós não fizermos atos de reparação, se nós não fizermos a contraofensiva espiritual, o que acontece? Eu já expliquei em outro vídeo. Deus Nosso Senhor, por castigo pelos pecados dos homens, como há mais homens que procuram esse pecado do que a intensidade das nossas orações, da nossa repulsa a esse pecado e da nossa reparação, então, se isso acontece, Deus permite que o demônio tenha mais poder naquele país. Agora, se nós, ainda que não formos tão numerosos quanto aqueles que pecam abertamente durante o Carnaval, mas se nosso amor e nosso ódio ao pecado aumenta, se durante o nosso terço nós procuramos rezar o terço mais bem rezado, se não rezamos, procuramos rezar, procuramos nos aprofundar na doutrina e na prática católica, aí o que acontece? Na balança da providência, por assim dizer, nós podemos pesar mais do que esses pecados. Esse é o papel de todo aquele que é verdadeiramente católico nesses dias, daqui a pouco, esses dias de Carnaval. Bom, aliás, nós estaremos em um pequeno retiro aqui e na segunda e na terça-feira não haverá vídeo. Certo? Na segunda e na terça-feira não haverá vídeo e não haverá o atendimento do adesivo. Então, aqueles que quiserem pedir o adesivo que está aqui na tela, peço que tentem ligar hoje de 6 da tarde até as 10 da noite. Se ficar muito difícil, às 6 da tarde, etc., liga um pouquinho mais tarde, que aí tem um pouco menos gente ligando. Embora eu estou alegre, nós temos um feliz problema, é que existe mais interesse do que nós temos mãos. Então nós já estamos pedindo que outros voluntários se engajem no atendimento das pessoas que querem receber o adesivo. Então pode ligar agora, se for muito difícil, se você vê que tem muita gente ligando, espera um pouquinho, liga um pouco mais tarde, que de 6 da tarde até as 10 da noite você pode ligar e pedir o seu adesivo, de segunda a sexta. Agora, por exceção, segunda e terça que vem, nós não poderemos atender. E a partir da quarta-feira de cinzas, nós podemos atender. Bom, eu tenho aqui vários comentários, muitos relatos e coisas interessantes. Vamos ver o que dá para nós vermos juntos nesta sexta-feira, nesse nosso pinga-fogo. Daqui a pouquinho eu ponho o telefone de novo. Bom, primeiro aqui, eu gosto sempre de esclarecer, mesmo as pessoas que entram no canal e falam mal. São muito poucas, mas aqui tem alguns e que eu aproveito para, respeitosamente, mas responder aqui, Tem aqui, uma pessoa diz, eu quero entender por que na Bíblia Jesus não fala de terço. Na palavra de Deus diz não rezar em repetições e diz também, pede em nome do meu filho que eu te atenderei. E eu entendo que foi a religião católica que criou o terço, o credo e tantas outras coisas. Quando precisei de bispo, padre para me ajudar a tirar os demônios que tinha na pessoa da minha família, disseram que não tinha nada de espiritual e os demônios se manifestando. Então a gente vê que é uma pessoa que no fundo está contrariando a doutrina católica por causa de uma experiência pessoal. Certo? Então ela teve uma má experiência com bispos e padres que não a atenderam e por isso ela se revoltou contra a fé católica. Eu não sei se é uma senhora, se é um senhor, porque aqui o nome do perfil não dá para saber. Mas enfim, não importa. O que eu tenho a dizer? Sim, dá para dizer muita coisa, mas assim, rapidamente, o que eu queria comentar é o seguinte. Muita gente diz, não, mas isso não está na Bíblia. Falei, bom, a Bíblia está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que tem que ter um livro com 72 livros? Quem que determinou o que é a Bíblia e o que não é?
Porque existem muitos livros, existem evangelhos apócrifos, que até como fonte histórica são valiosos, mas nós não consideramos como livros inspirados por Deus. Quem que tem autoridade para dizer o que é a Bíblia? Eu repito, a Bíblia não está na Bíblia. Não está na Bíblia que você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é chamada assim e tem a autoridade que tem, os 72 livros, por quê? Me desculpe, eu sou ruim em números para dizer assim de cabeça, pode ser que seja 73, alguém por favor me corrija nos comentários. A Bíblia católica, que é a única Bíblia verdadeira, E por quê? Porque foi o Papa, se não me engano, o Papa São Damaso, que pediu que um padre da Igreja São Jerônimo juntasse os livros, fizesse as devidas traduções, e foi a Igreja que determinou, pela autoridade dada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, para São Pedro, que ligardes na terra será ligado no céu, ele determinou. Esses são os livros inspirados. Então dizer que isso não está na Bíblia, para começar, eu só respondo isso. Daria para responder milhões de coisas, mas a Bíblia não está na Bíblia. Está na Bíblia que você tem que ler a Bíblia? Não. Agora, com relação à repetição das Ave-Marias, ora, todo dia nós repetimos coisas. Um filho que ama sua mãe, a mãe que ama seu filho, eles todo dia dizem a mesma coisa para si. Sua bênção, Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Isso não são repetições? Ora, são repetições carinhosas, pelo fato de serem repetições, fortificam aquele laço de amizade, de carinho e de afeto. Então, dizer que não está na Bíblia não é argumento. Não é argumento. Agora, o fato de padres e bispos não darem importância ao fenômeno do demônio, isso é uma coisa muito grave. E isso faz parte da crise da igreja. Agora, de outro lado, muita gente mistura aquilo que é um problema psíquico ou psicológico com um problema de possessão. Então pode ser uma coisa como outra. Certo? Então eu deixo aqui algumas coisas para vocês refletirem. Eu não quero esgotar o assunto aqui, nem é o assunto principal nosso. Daqui a pouquinho nós vamos tratar da questão da mística. Dona Tayane Aparecida faz 2 comentários, um dizendo que não conseguiu ainda o adesivo. Dona Tayane, eu digo para a senhora que eu fico ao mesmo tempo contente ao saber que são tantas pessoas querendo pedir, que o nosso próprio atendimento telefônico não deu conta nos primeiros dias. Mas eu peço, por favor, que se a senhora puder tentar de novo, até que a gente possa colocar mais pessoas atendendo ou fazer um outro serviço de pedido. Mas eu agradeço a senhora ter tentado e peço que a senhora tente de novo. Caso não conseguir novamente, por favor, coloque com um destaque nos comentários que eu tento, então, resolver o problema. Mas a senhora também faz um comentário muito gentil aqui, muito grata, louvado seja Deus pelas suas vidas, pelo seu trabalho do canal, né? Cada dia que passo tenho certeza que encontrei ouro em pó nesse canal. Tenho cada dia mais me aproximado do mundo espiritual e um sentimento enorme de gratidão. Muito obrigado por seu encorajamento, e esse encorajamento então eu repasso para todos os nossos voluntários, para os sacerdotes que hoje estão celebrando a Santa Missa por todos vocês e, sobretudo, pelos padres e pelos membros do Grupo Apóstolos Santos Anjos que estão tornando esse apostolado possível. Bom, várias pessoas comentando sobre o terço, dizendo que depois que achavam que o terço era uma coisa difícil, enjoada, repetitiva, mas depois que passaram a rezar, né, viram a real importância e o efeito na vida. Então tem a dona Leida Maria diz: passei minha vida vendo minha mãe rezando o terço todos os dias e eu não achava tempo para fazer isso. Quantos de nós, né, às vezes estamos nessa situação. Depois que ela se foi, senti necessidade de rezar o terço também diariamente. E foi o que tem me salvo de muitas dificuldades na vida. Que pena que eu demorei para aprender isso. Comecem a rezar o quanto antes. Fica aqui então a sugestão para quem está na dúvida, comece a rezar o quanto antes. Outra pessoa, veja aqui a importância dessas nossas conversas, né? Também o nome é difícil de saber porque está com um nome de perfil assim diferente, mas a pessoa diz: muito importante esse vídeo. Eu virei apóstata durante 20 anos, ou seja, apostatou da igreja.
Cometi pecados gravíssimos, mas Jesus é um Pai muito amoroso. No dia do Sagrado Coração de Jesus, fui por acaso a uma missa. Comecei a derramar lágrimas. O milagre aconteceu. Nosso Pai me tirou do lamaçal. Veja, isso aqui dá uma enorme alegria no céu. Não quando a pessoa diz, Jesus é misericordioso, então eu faço o que eu quiser. Isso é presunção. Isso é tentar a Deus. Mas quando a pessoa diz, não, eu estou no lamaçal e quero sair, minha mãe. Aí, então, e aqui já é, então, um relato da pessoa que saiu, né? Não só isso, ele fez milagre atrás de milagre, pois eu tinha vícios muito graves e fui curada. Eu não pedi o milagre, mas recebi. Mas foram muitos milagres de alma. Isso é realmente... Olha, um milagre de conversão, um pecador que se converte, isso é um milagre muito maior do que abrir o Mar Vermelho. Porque para os anjos, para Nosso Senhor, basta fazer isso aqui, que eles têm a força de levantar uma montanha. O pão de açúcar para um anjo da guarda, qualquer um anjo da guarda de nós, quando for, e se for da vontade de Deus, levantar o pão de açúcar ou rachar o pão de açúcar no meio, é a coisa mais fácil, porque eles têm esse poder sobre os planetas, sobre a matéria. Agora, desde que Deus criou o livre-arbítrio, criou o homem com o livre-arbítrio, a decisão final da pessoa, se ela vai para o céu ou não, é de cada um. Então, o milagre de conversão, ele é ainda muito maior do que abrir o Mar Vermelho, do que levantar o Everest. E esse milagre aconteceu com essa pessoa aqui, pelo que damos graças a Deus, a Nossa Senhora e aos santos anjos. Mas foram muitos milagres de alma. Nossa Mãe Santíssima rogou muito pela minha alma. Minha vida mudou da água para o vinho espiritualmente. Nem consigo cometer os pecados gravíssimos que cometia, acreditem. Nosso Pai nos ama muito mais, temos que ter paciência. A graça vem para a salvação da alma. Meu anjo da guarda me castigou com certeza. E corrigiu, pelo castigo, corrigiu. E estava certíssimo. Agora eu estou tentando agradar nosso bom Deus, porque minha meta é ir para o céu. Olha, fico realmente comovido com esse relato. Eu quis mostrar para todos, porque isso realmente aqui tem alguns princípios que a pessoa diz que são muito interessantes, muito profundos. Por exemplo, minha Mãe Santíssima rogou pela minha alma. Sabe que muitas vezes acontece, isso a gente sabe que acontece pelo dogma da comunhão dos santos. Quando a gente diz no credo, creio na comunhão dos santos, significa que todas as pessoas que pertencem à Santa Igreja pertencem ao corpo místico de Cristo e tudo que afeta um, afeta todos os outros. Não sei se vocês já ouviram um exemplo que explica a verdade da comunhão dos santos. Eu vou falar rapidamente, se quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, a gente pode fazer. Mas você pega um balde d'água, pega uma bacia assim, larga, e você coloca o dedo assim, bem no meio, ou joga uma pedra num riacho. Desde criança, qualquer criança sabe disso. O que acontece? A pedra bate, mas toda a água, aquela onda, em círculos concêntricos, se espalha por toda aquela zona do rio, ou por toda a bacia. A gente sabe que assim também no mundo das almas. Um católico, por exemplo, se nós hoje tomamos, quem não reza ainda, toma a resolução de rezar o terço todos os dias, e aqueles que rezam tomam a resolução de melhorar a recitação, quando eu faço isso, pela comunhão dos santos, isso tem uma repercussão em todos os católicos do mundo inteiro, ainda que seja muito pequena, e ainda que a pessoa não perceba, isso tem relação. E, portanto, as almas que sofrem muito e oferecem bem o sacrifício, acabam contribuindo, às vezes, para que um fiel que está sendo perseguido na China por ser católico, que ele tenha a força de perseverar. Então, todas as nossas ações, daqueles que são batizados, que estão em estado de graça, têm um valor que não é só para mim, tem um valor para toda a igreja no mundo inteiro. É o dogma da comunhão dos santos. Esse é o dogma da comunhão dos santos. Por isso que as minhas ações também ajudam, podem ajudar especificamente ou genericamente as almas do purgatório e a todos os fiéis que estão na terra. Veja que maravilha é isso. E se eu sou católico, eu creio nisso. Eu creio, está no credo, né?
No símbolo dos apóstolos, está no credo. Bom, outro relato interessante. Dona Maria Aida Furtado Costa. Eu assistia muito novelas, mas o tempo foi passando e eu fui entendendo que cada vez mais elas só mostravam a destruição da família. Então comecei a abandonar as novelas e rezar mais o terço. Eu rezava o terço desde criança, minha mãe nos ensinou, mas eu não era assídua. Aí passei a rezar com mais seriedade e muitas coisas começaram a mudar em mim e na minha família. Meu marido, que tinha se tornado alcoólatra, parou de beber já faz 16 anos. Meu filho mais velho já estava no mesmo caminho, também parou, graças a Deus. E muitas outras coisas foram acontecendo para melhor. Mas eu continuo no firme no terço todos os dias. Quero rezar cada vez mais e melhor. Quero a santificação da minha família. Quanta gente, né? Pensa só o seguinte, não, qual que vai ser o futuro, vai ser a carreira, qual que vai ser o salário, qual que vai ser o carro, qual que vai ser a geladeira, qual que vai ser a televisão, não é, para ver mais. Não, eu quero a santificação da minha família. Vamos nos unir todos nós católicos na oração do terço todos os dias, pela conversão profunda, etc. Se nós fizermos isso com fé, mudaremos o mundo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais tempo, menos tempo. Se houver um grupo considerável de fiéis que sigam isso, o mundo muda mesmo. Mas a gente rezou e não aconteceu nada. Disse, não. A hora de Deus, Ele sabe. Agora, nós vamos escolher se nós participamos ou não. Nós não fazemos nenhum favor a Deus por existir. É uma honra para nós existirmos e podermos lutar por Ele e ao lado dele, junto com os santos anjos, com a rainha dos anjos. Né? Tem muita gente que diz, mas Deus não me atendeu, então diz, um minutinho só. Eu sou feito para Deus ou Deus é feito para mim? Ainda que eu não entenda, eu sirvo a Ele, peço a Ele, rezo com a confiança, com a esperança de que Ele me dará. Porque se eu já souber, toda vez que eu rezo uma coisa, já obtém, eu começo a considerar Deus como essas máquinas de Coca-Cola que a gente põe a moeda, aperta o botão e sai a lata de refrigerante. Não é assim. Deus é muito maior do que isso. E quando Ele obtém a graça, Ele obtém muito mais. Mas vamos em frente. Agradecem outra pessoa, diz, me ajudou demais na espiritualidade, o canal, né? Portanto, vou crescendo cada dia mais no conhecimento do céu e na vida espiritual diante de Deus. Isso me dá força para continuar. E a todos nós, os voluntários, os membros do Grupo Apóstolos Santos Anjos, porque a gente vê o fruto que está acontecendo. Bom, sobre o milagre eucarístico de Santarém, em Portugal, lembra que nós vimos essa semana? Se alguém ainda não assistiu, vale a pena assistir o milagre de Santarém. Vou deixar aqui no final desse vídeo. Excelente explicação, inclusive aquilo que ouvimos. Perdão, eu pulei aqui. Aqui em Portugal, pouca gente conhece esse milagre. Que coisa, né? Um milagre estrondoso que está ali perto de Lisboa. E aqui a pessoa de Portugal é a Dona Ana. Dona Ana, muito obrigado. Ela relata isso. Nunca ouvi nem meu avô falar, só há meia dúzia de anos é que tive conhecimento do milagre. Quantas pessoas, meu Deus do céu, se converteriam se nos púlpitos, se nos sermões, se nos livros, se nos boletins paroquiais, seja lá o que for, se falasse o mínimo, meu Deus. Não é falta de pessoas sedentas, é falta de dar água, é falta de oferecer. Nós temos a verdade católica, a doutrina católica é um tesouro inesgotável, os milagres, as histórias dos santos, a vida dos santos. Basta começar a falar de novo, em todos os púlpitos. As famílias comentarem entre si, mas veja a sabotagem do milagre. Bom, outra pessoa fala sobre o milagre e diz que teve aqui, amo Santarém, em 2020, quando fui na igreja do milagre, o senhor que cuida da igreja nos deixou ir atrás do altar, tem uma portinha perto da Eucaristia do milagre. Acho que graça grande, né? E outra pessoa diz assim, aprendi que quanto mais buscamos, Dona Diene, aprendi que quanto mais buscamos estar no agrado de Jesus e Maria, mais desejamos não pecar. É isso mesmo. E rezar o Santo Rosário ou o terço com Nossa Senhora, mais vontade nos dá de estarmos em estado de graça e nos auxilia no afastamento das ocasiões de pecado. É exatamente isso.
Deus abençoe este canal que muito nos catequiza. Igualmente, dona Diene. O senhor Vinícius faz uma pergunta interessante. Antes de ver o vídeo, tenho uma dúvida. O nosso tempo no purgatório é equivalente à consequência dos nossos pecados no mundo, ou elas só são o prólogo ou epílogo do juízo particular? Senhor Vinícius, eu estou anotando aqui para nós tratarmos com calma em outro vídeo. Eu apenas menciono a pergunta para que, se alguém já quiser pesquisar o assunto, quiser fazer mais alguma pergunta sobre o purgatório, isso me ajuda, que eu já respondo num vídeo só. Bom, veja, olha que graça especial. Com a graça de Deus, consegui abandonar o vício da pornografia e continuo firme na oração para não mais fraquejar nessa perdição. Olha, e eu tenho um respeito enorme por quem diz isso. Certo? Eu não vou dizer o nome aqui, mas eu tenho um respeito enorme pelo senhor. Porque o senhor, novamente, a pessoa reconhece que está no erro, ou que estava no erro nesse caso, né? Que abandonou o vício e não quer cair mais porque sabe que é uma perdição. E é mesmo. Quem morre, uma pessoa que tem um vício da pornografia, e ela morre nesse estado sem ter se confessado e se arrependido, ela vai para o inferno eternamente. É uma perdição. Perdição é isso. Para dizer com todas as palavras, é isso. Bom, outra pessoa, o senhor Ivan, ou Ivanilton, aqui, desculpe, os nomes é difícil de ver aqui quando aparece para mim nos usuários, mas diz assim: excelente explicação sobre o tema, é inclusive extensivo aquilo que ouvimos. Tantas músicas que são nada mais, nada menos que ofensas. Nós fizemos um vídeo sobre a necessidade do olhar puro para ter a alma pura. E aqui a pessoa faz um bom comentário, por isso que eu selecionei, sobre o ouvido puro também. Claro, todos os sentidos. Nós falamos especificamente sobre o olhar, mas também ouvir. E uma coisa, olha, que eu aprendi, eu dou graças a Deus por quem me ensinou isso, que eu aprendi quando eu era jovem ainda. Disse, olha, quando a gente está numa roda de amigos ou de colegas, no colégio, faculdade, trabalho, e uma pessoa faz uma brincadeira ou conta uma piada indecente, certo? Nós não temos o direito de ficar dando risada. Não. Fecha a cara, ainda que não diga nada, fecha a cara. Porque se eu começo a dar risada, eu estou compactuando com aquele negócio. Acontece que, se nessa roda sempre ficam contando coisas imorais e indecentes, eu devo abandonar essa roda. E se não é possível deixar de ouvir, hoje é tão fácil colocar um fone de ouvido, né? Mas se num colégio os professores não deixam, etc., é rezar, ficar sério, porque isso marca a presença e faz apostolado, inclusive, com quem está contando a imoralidade. Corta aquela unanimidade do mundo moderno, o mundo quer apresentar como todo mundo é imoral, todo mundo aceita. Não, eu não aceito. Posso até não dizer nada, mas eu fico sério. Certo? Para não compactuar com esse pecado. Bom. Esse apostolado é uma verdadeira obra de Deus, diz a dona Roseli, porque nos leva a conhecer mais os anjos e outros assuntos que nos perturbam, porque no mundo de hoje a gente acaba sendo ignorante de certos aspectos. Tem aqui uma pergunta, e aqui eu vou terminar com essa pergunta, que é o que eu anunciei no início. Dona Vivian. Muito bom dia, impressionante como Nossa Senhora conduz as coisas. Fico imaginando como sou feliz. Ela colocou no meu caminho minha biblioteca católica, com livros maravilhosos, todos aprovados pela igreja, e agora esse abençoado canal, que é só bênção na minha vida. Penso na minha responsabilidade de retransmitir tudo o que venho adquirindo. Que Nossa Senhora me ajude. Aliás, eu vou colocar aqui, estava esquecendo de recolocar, vou deixar aqui para quem quiser anotar, quem quiser ligar. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta que vem depois desse comentário da dona Vivian Biscaro. Ela diz assim, uma pergunta: a pessoa pode se tornar mística ou já nasce com esse dom? Dona Vivian, eu vou aproveitar, eu não vou responder a coisa assim num tratado muito grande, porque não é o dia para isso. Mas eu vou dar uma resposta curta. Se alguém quiser que me prolongue mais sobre esse assunto, eu posso, depois no outro vídeo, à parte, tratar só disso. Mas para dar uma resposta curta, é o seguinte: as graças que Deus nos dá,
elas são suficientes para a nossa salvação. Então, as graças que ele nos dá, o batismo, todas as ajudas, sobretudo a graça de pedir, e quando nós pedimos, nós recebemos, e quando nós pedimos mais, nós recebemos mais, quando nós desejamos mais, nós recebemos mais. Deus nos deu a Santa Igreja, nos deu os sacramentos, as nossas orações, as nossas boas obras, tudo isso são fontes de graça, atraem a graça de Deus, e a graça de Deus, quando frutifica, ela é como se fosse uma nova semente que traz novos frutos, novas sementes, novos frutos. Então, as graças, digamos assim, ordinárias, no sentido de que elas são as graças comuns, a providência divina que tem para todos os homens, certo? Agora, existem certas graças que são graças extraordinárias. Como a senhora diz aqui, aliás, uma muito boa pergunta, a senhora diz aqui a graça da mística, certo? Todo mundo tem algo que alguns autores chamam de mística ordinária. São certas graças muito especiais de Deus que tocam o mais profundo da nossa alma. Nós fizemos um vídeo sobre alma, espírito e anjos, explicando isso, o que os santos chamam a ponta da alma. É uma certa zona da alma humana que são graças muito especiais e que nos tocam assim, no fundo da alma e que mudam a vida e tudo mais. Alguns autores chamam isso de mística ordinária, ou seja, não é que Deus me aparece, não é que eu começo a levitar, não é que eu tenho o dom das línguas, não é nada disso. É o que, digamos assim, uma mística ordinária. É uma graça muito especial que me diz fundo na alma, certo? E isso, mais ou menos, todo mundo, se não todo mundo tem ou tem a possibilidade de ter algumas vezes na vida. Mas não é uma aparição, não é uma revelação, não é a mística propriamente dita. Agora, a mística extraordinária ou a mística propriamente dita são manifestações de Deus sempre com algum propósito. É Deus se manifestando de uma determinada maneira particular e especial através de uma pessoa. Normalmente são santos que Deus quer dar como modelo para uma determinada época histórica. A gente pega típico, por exemplo, São Francisco de Assis em sua época, que recebeu os estigmas, que tinha êxtases. Ele, por assim dizer, ficava aparentemente, né, ausente dessa terra e o espírito dele, a alma dele ficava como que absorta num contato direto com Deus, um êxtase. Então os outros que estavam olhando, parecia que ele estava sendo levado no céu, levitava, não sei. Bom, o padre João Batista Rois, que nós falamos outro dia, ele tinha isso. Então a providência se manifestando através de pessoas que normalmente sofrem muito. E é por isso que São João da Cruz, ele diz o seguinte, olha, cuide de não ficar desejando ter fenômenos extraordinários. Por quê? Porque o sofrimento que vem junto é muito grande. E se nós começamos a querer sem nenhuma razão especial, ter fenômenos extraordinários, muitas vezes, se a gente vai procurar, tem algo de amor próprio, de orgulho, né, da gente eu querer ter os estigmas, ou então eu não devo desejar os estigmas, não devo desejar o êxtase, não devo desejar a mística extraordinária, a não ser que eu tenha um sinal muito claro de Deus, mas muito claro, não é assim, um dia eu fui na igreja e me senti muito bem, eu senti um perfume, não sei quanto, não. Tem muita gente, por causa do movimento carismático e de várias outras movimentos pentecostalistas, que procuram, por assim dizer, provocar um fenômeno ou provocar um carisma que não lhe foi dado. E isso, segundo São João da Cruz, pode até inclusive ser um pecado. Ficar desejando isso, no fundo por orgulho, pode ser um pecado de orgulho. Então ele não recomenda a gente ficar desejando isso. Certo? Eu não sei se está clara essa distinção. E uma outra coisa que eu queria assim, rapidamente mencionar é a questão dos carismas. O que é o carisma? Tem muita gente que diz, mas eu tenho carisma de falar em línguas, eu tenho o dom das línguas. Eu disse, não é assim não. Carisma, a doutrina católica ensina que o carisma é um dom
ad tertius datum. É dado para benefício dos terceiros. Ou seja, entre Deus e mim, Deus é um, eu sou dois, e os terceiros são todos os outros. O carisma é dado para uma pessoa, eu que no caso sou o segundo da história, digamos, né? É um carisma, o carisma por definição é um dom dado para benefício dos outros e não para o meu benefício. Quando a pessoa chega e diz, mas eu me sinto muito bem quando eu falo em línguas. Primeiro, a pergunta é se... Normalmente é porque não fala. Um xalalalá e não é nada. E segundo, porque o carisma não é feito para eu me sentir bem. O carisma é um dom, por definição, dado para benefício de terceiros. Por exemplo, São Curadars, Padre Pio também tinha esse dom do discernimento dos espíritos. É um carisma do discernimento dos espíritos. Ele olhava para a pessoa e via a alma, via os defeitos, as qualidades, aquilo pelo que Deus a chamava, os pecados da pessoa, os vícios. Só de olhar. Imagina, né? Então, eles tinham carisma. Agora, o carisma não era para o benefício deles. Era dado para eles ajudarem as pessoas de quem eles viam os defeitos e as qualidades. Então, a questão da mística e do carisma, respondendo-se muito rapidamente, a pessoa pode receber um dom místico depois? Pode. Com muita frequência, os místicos algo se manifesta já desde que eles nasceram, da infância, com muita frequência. Santa Gema Galgani, Ceci Coni, que nós vamos ver a história da irmã Maria Antônia no Rio Grande do Sul, que nós vamos ver no futuro, o próprio Padre Pio e assim por diante. Mas pode muito bem acontecer, Deus é soberano, que ele dê uma graça mística para alguém que nunca teve algo antes. Então as duas coisas são possíveis, mas eu repito, nós até afastamos uma graça que talvez Deus reserve para nós, extraordinária, se nós, por algum motivo de orgulho, estamos desejando isso. Não é o caso da senhora que me pergunta, é uma pergunta até muito boa, mas eu aproveito para dizer isso para quem tiver essa dúvida, porque infelizmente a gente vê muito isso hoje em dia, das pessoas querendo como que espremer de si mesmo um dom, dito dom do Espírito Santo, que na verdade não é senão a manifestação de orgulho em quantos e quantos casos. Certo? Então fica aqui minha resposta. Se alguém achar ruim isso que eu disse, deixa no comentário, diga o porquê, eu faço objeção. Estamos abertos a uma discussão amigável. Eu recomendo então a todos que rezem em reparação dos pecados que vão ser cometidos nesse carnaval ou já estão sendo cometidos, e que peço que Nossa Senhora que nos abençoe a todos, que os santos anjos nos acompanhem, e nos vemos então na quarta-feira de cinzas, se Deus quiser.